que na calmaria, na tranquilidade, no sossego dessa hora, na paz deste lugar, nós possamos nos encontrar com o Senhor. Em nome e no amor de Jesus, amém e amém. Eis que venho sem demora, breve Jesus voltará. Muito bom dia, um feliz sábado. Saiba que eu estou muito feliz por ver você aqui nesta manhã. Que Deus seja glorificado no nosso meio e que você, ao decidir ter vindo à casa do Senhor, volte de mãos e coração cheio da bênção do nosso Deus, nosso Pai. Uma vez mais eu quero dar boas-vindas aos nossos amigos que estão nos visitando. Nós temos nesta manhã amigos que moram aqui perto, amigos de outras igrejas, amigos do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos a Captain Brazilian, essa comunidade de amor e fé que anuncia a breve volta de Jesus. Queridos, como já foi mencionado, neste sábado nós estamos nos antecipando e celebrando como igreja a bênção de Deus neste país. A independência dos Estados Unidos da América acontece agora nesta quinta-feira, no 4 de julho. Todavia, eu gostaria de dizer a você que nesta manhã, eu não vou propriamente fazer um sermão, usando e me valendo da Bíblia como texto base para a mensagem nesta manhã. Eu quero propor aqui um olhar histórico para algumas situações envolvendo alguns indivíduos que viveram e que construíram a América naquilo que ela é hoje. E lá no final da minha mensagem, em algum momento eu vou abrir a Bíblia e fazer uma aplicação a partir daquilo que está escrito em cima de tudo que eu falar para você. Nesta manhã eu gostaria de falar à nossa igreja a respeito de algumas responsabilidades cívicas e cristãs que nós temos como indivíduos, família e igreja aqui neste país. Queria falar sobre algumas questões subjacentes que estão no dia a dia da nossa vida como comunidade norte-americana. Especialmente gostaria de falar num assunto delicado, mas de maneira um tanto quanto equilibrada, sobre algumas situações de tensão racial que nós vemos hoje, o que não retrata a realidade pela qual esse país foi fundado e como a história entre brancos e negros realmente aconteceram aqui ao longo do tempo. Mas antes de propriamente falar sobre esse tema, eu gostaria de falar um pouquinho para você sobre o nosso país, sobre os Estados Unidos. A ONU, ela é um agrupamento de nações, de países, totalizando 193 nações, que se unem então a esse órgão de caráter mundial. Os Estados Unidos, o Brasil, fazem parte dessas 193 nações, e cada uma dessas nações desse país tem um governo e a sua própria forma de governança. Os Estados Unidos, por exemplo, ele tem um regime que está fundamentado na sua Constituição, que foi escrita em 1787, completando agora 233 anos. Só que se você der uma olhada no cenário mundial, nessas 193 nações, embora todas elas tenham o seu governo, a sua forma de governar, a sua legislação, a sua Constituição, é interessante notar que os Estados Unidos, embora tenha uma única e a mesma Constituição, outros países não tiveram essa mesma realidade. Por exemplo, a França, desde 1789, já alterou a sua Constituição por 15 vezes. O Haiti, de 1801 para cá, 23 vezes. O Brasil, desde 1822, 8 vezes. O Equador, desde 1830, 20 vezes. A Polônia, um país europeu, 7 vezes desde 1918. E a Tailândia, desde 1932, 17 vezes. Olhando para a média mundial, da duração média de uma Constituição no mundo, a média é 17 anos, enquanto os Estados Unidos da América têm a sua mesma Constituição por 237 anos sem nenhuma alteração. Isso mostra que esse país, o país que nós escolhemos para ser o nosso lar, é um país que está na dianteira e disparado na sua estabilidade.
Falando um pouquinho mais sobre o nosso país, por exemplo, em termos ligados à criatividade. Os Estados Unidos, ele representa 4,2% da população mundial. Mas, para arredondarmos, vamos colocar aqui 4%. De tudo que é produzido no mundo, a respeito de invenções tecnológicas, de arte, seja no teatro, na música, de cura, de invenção, de tudo aquilo que tem que ver com a tecnologia, os Estados Unidos é responsável, sozinho, por mais do que tudo o que os outros 96% produzem juntos. Em termos de avanço de tecnologia e de criatividade, nós, 4,2% da população mundial, representamos ou produzimos mais do que os outros 96% juntos. Na parte de produtividade, embora sejamos 4% da população mundial, 25% daquilo que é produzido no mundo vem aqui desde os Estados Unidos da América, o nosso país. E a pergunta que fica é, de onde vem todo esse êxito? De onde vem toda essa bonança, essa prosperidade? Como que consegue um país estar tão à frente por tanto tempo em tantos pontos fundamentais da sua existência? Queridos, certa vez, em 1816, um jovem, Hezekiah Niles, decidiu escrever um livro sobre a história norte-americana. Ele era um jovem, muita coisa já tinha acontecido e se passado, ele decidiu procurar John Adams, que foi um dos signatários da Constituição, um pai fundador. E ele chegou para John Adams e perguntou, escuta, eu vivo nesse país, amo essa terra, vejo aqui muitas coisas boas, muita prosperidade, muita fartura. Você que esteve lá, onde tudo aconteceu, você que teve parte ativa e foi uma testemunha ocular do fato da fundação do nosso país. O que você acredita o sucesso dessa nação e a nossa independência? E ele respondeu, eu acredito que parte fundamental de tudo que nós somos são os líderes, é a liderança que trabalhou ativamente por este país. O detalhe, queridos, é que quando ele fala sobre líderes, ele não falou sobre os líderes políticos, ele falou sobre lideranças religiosas, ele falou sobre pastores, reverendos, gente que lidava com o mundo religioso, gente que lidava com a igreja, como por exemplo o reverendo Dr. Samuel Cooper, reverendo Dr. Jonathan Mayhew, reverendo George Whitefield, esse último muito conhecido de todos nós. Todavia, se eu parasse aqui e dissesse apenas esses 3 nomes, eu não estaria sendo correto, eu estaria sendo impreciso com a informação. Porque John Adams falou sobre outros nomes, e alguns desses outros nomes eu vou apresentar aqui para você agora. Reverendo Absalom Jones, reverendo Richard Allen e reverendo Harry Hoosier. Ele colocou diante daquele jovem, do Hezekiah, a seguinte resposta, esse país é o que é e conseguiu a sua independência devido às lideranças religiosas, aos pastores, aos pregadores. E ao mencionar esses nomes, ele menciona pastores reverendos brancos e relaciona também reverendos e pastores negros, dizendo que naquele momento brancos e negros tiveram a participação e a relevância no processo de independência dos Estados Unidos e da sua fundação. E talvez alguns desses nomes sejam conhecidos, outros nem tanto. Eu gostaria de começar falando nesta manhã sobre esse indivíduo aqui, o reverendo Harry Hoosier, uma pessoa um tanto quanto interessante. Ele foi um grande pregador. Ele pregou no momento do segundo grande despertar religioso nesse país, um segundo grande avivamento. Abro parênteses, foi o reavivamento que deu pano de fundo para o surgimento da mensagem adventista do 7º dia. Este indivíduo aqui, ele fez diferença na sua época. Um outro indivíduo próximo a ele, chamado Francis Asbury, foi um grande pregador. Para os irmãos terem ideia, esse indivíduo, Francis Asbury, ele pregou a cavalo de um lugar para o outro, percorrendo esse país por mais de 300 mil milhas. 300 mil milhas, pregando, viajando de um lugar ao outro de cavalo. O detalhe, querido, é que ele andou 300 mil milhas, o que significa dar 12 voltas no globo terrestre, sem sair desse país. E por onde ele passava, ele atraía multidões. Muita gente o seguiu e acompanhava. Mas ele fala, Francis Asbury, que ninguém foi maior pregador do que reverendo Harry Hoosier.
Ele, sendo um grande pregador, jogou luz sobre o reverendo Harry Hooser, dizendo que esse daqui sim foi o maior dos pregadores nos seus dias. Certa vez, Benjamin Rush, um pai fundador, falou assim, eu já vi muita gente boa pregar. Eu já vi, por exemplo, Patrick Henry, um grande pregador, mas ninguém prega como o reverendo Harry Hooser. E esse indivíduo, ele desenvolveu um trabalho muito específico de pregação da palavra de Deus com um grupo de pessoas aqui nos Estados Unidos chamado Blue Collar American. Quem que são esses? São pessoas que trabalhavam em atividades pioneiras, atividades de exploração, trabalhavam no serviço bruto, pesado, no serviço braçal. Era um grupo de pessoas que realmente se dedicavam a uma atividade exploradora. E ele decidiu focar o seu trabalho com esse grupo de gente. E ele pregou o evangelho a essa gente. E é interessante que a história mostra que à medida que essas pessoas se convertiam, elas mudavam de vida. O seu comportamento, a sua atitude, deixavam tanto quanto da sua rudez de lado, se tornavam assim um tanto quanto mais refinados de certa forma. Agora veja só, um dado aqui um tanto quanto interessante. Os Estados Unidos, ele vai se desenvolvendo e crescendo em uma das suas costas, na costa leste. Mas à medida do tempo, essa gente vai explorando e vai migrando para a costa oeste, eles vão se mudando. E em algum momento, um grupo de pessoas chega lá na parte que nós conhecemos hoje como estado de Indiana. Se mudaram, foram migrando, explorando, foram pioneiros. E quando esse grupo, Blue Collar American, chega em Indiana, as pessoas de Indiana começam a se perguntar, mas escuta, quem é essa gente? E por que eles são tão diferentes? E de repente eles começaram a convencionar o seguinte termo, essa gente que está se mudando para cá, eles são Hoosiers. Eles têm uma característica um quanto distintiva. Talvez muitos de nós não sabemos, nós não nascemos aqui, a maior parte de nós somos imigrantes, mas deixa eu dizer algo aqui a você. Quem nasce no Rio Grande do Sul é sul-rio-grandense. Mas nós chamamos quem mora no Rio Grande do Sul como? De gaúcho. Aqui nesse país, quem mora em Indiana, eu morei lá pertinho, 30 minutos de Indiana, quando estava na Andrews, quem mora em Indiana é chamado de Hoosiers. E queridos, não é à toa que quando você chega no estado, você encontra essa placa que está dizendo Welcome to Indiana, the Hoosier State. O que pouca gente sabe é que eles levam esse nome, são homenageados dessa forma por conta de um pregador da palavra de Deus negro, que fez história na sua geração, levando o evangelho para essa gente toda. Quero falar de um outro indivíduo também negro, reverendo John Mahan. John Mahan, ele tem uma história assim um tanto quanto bonita, uma história de conversão. Aos 13 anos de idade, ele encontrou-se com Cristo Jesus, recebeu estudos, decidiu por Cristo. E a mudança na vida dele foi tão radical, a transformação, que os seus pais, quando ele tinha 13 anos de idade, o expulsaram de casa. 13 anos, foi colocado para fora de casa. A única coisa que ele conseguiu levar de casa era a roupa do corpo e a sua Bíblia. E ele foi morar na floresta, no campo. E caçando e pescando, ele encontrou um Cherokee, um guerreiro Cherokee. Fez amizade com um guerreiro Cherokee, passaram 10 semanas juntos lá dentro do mato. Depois de 10 semanas, o guerreiro Cherokee decidiu então sair do meio do mato, voltar para sua tribo e convidou o Mahan para ir junto com ele. E o Mahan, já sabendo já das leis Cherokee, disse, não, eu não vou, porque eu sei que eles costumam matar quem não é da tribo Cherokee. Mas o guerreiro falou assim, vamos lá, e eu vou interceder por você. Eu vou me colocar assim como teu tutor, e você vem fazer parte da tribo. E quando eles chegaram, não teve jeito. Mesmo o guerreiro Cherokee intercedendo por ele, decidiram colocá-lo ali em julgamento para saber o que iriam fazer com ele. E veio um juiz, julgou o caso do menino de 13 anos e decidiu que ele seria morto, que ele seria condenado. Só que o guarda colocou numa cabana e disse que no outro dia seria o dia da sua execução. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas basicamente ele morreria queimado, morreria assado, no outro dia de manhã. E esse menino, 13 anos de idade, aterrorizado por pensar que no outro dia seria assado, com alguns requintes de crueldade, começou a entrar em certo pânico. Mas daqui a pouco ele pensou assim, quer saber? Eu vou morrer. Eu posso até sofrer um pouco, mas depois da minha morte eu vou me encontrar com Jesus.
eu vou ver Jesus. E ele, à semelhança de Paulo e Silas, lá na sua cabana, sozinho, começou a cantar e orar, e tudo em voz alta. E começou a cantar e orar. E daqui a pouco o guarda que estava em charge dele veio e falou, escuta, você está falando com quem aqui dentro? Esse tanto de música, esse tanto de palavra. E ele falou assim, estou falando com Jesus. E o guarda até diz a história que deu uma olhada como se estivesse procurando por alguém, mas não viu ninguém. E foi nesse momento que, de maneira corajosa, Mahan decidiu falar sobre Jesus para aquele guarda. E o guarda, então, se converteu. Aceitou a Cristo ali naquele momento. E chamou o executor da pena para ouvir Mahan falar sobre Jesus. E o executor veio e ouviu sobre Jesus e decidiu-se por Cristo ali. E os dois, guarda e o executor, foram atrás do juiz. Chamaram o juiz, que também ouviu da mesma coisa que eles ouviram, e decidiu-se por Cristo Jesus. E agora o guarda, o executor e o juiz foram até o chefe da tribo. Falaram com o chefe da tribo. O detalhe é que a filha dele de 16 anos também estava ali. E a menina, logo de início, ao ouvir falar sobre Jesus, começou a entrar em profunda comoção, começou a chorar. O chefe da tribo chegou até a ameaçar Mahan, dizendo, olha, ou você tira esse feitiço da minha filha, ou eu te mato agora. E ele continuou de forma intrépida falando. E daqui a pouco o chefe da tribo, entendendo um pouco mais sobre Jesus, também decidiu-se por Cristo, pediu para que Mahan então falasse a toda a tribo, e aquela tribo inteira de Cherokee foi convertida. Não bastasse isso, o chefe falou assim, escuta, essa mensagem precisa ser pregada e anunciada para todos os outros nativos dos Estados Unidos. Então ele pediu para que a sua guarda pessoal, 50 homens do seu exército, dali para frente, acompanhasse reverendo John Mahan em todas as outras tribos, a fim de guardá-lo seguramente para que ele pudesse pregar a mensagem de Jesus. E este homem, um reverendo negro, foi o primeiro missionário que teve um trabalho de sucesso e de êxito com as pessoas, as tribos, as lideranças nativas desse país. Eu também gostaria nesta manhã de falar para você sobre esse indivíduo aqui, reverendo Lemuel Hines. Reverendo Lemuel Hines, ele foi o primeiro negro a conseguir um título superior aqui nesse país. Foi o primeiro negro a se graduar numa universidade. Ele foi pastor, um grande pregador. Ele pregava basicamente naquela região do norte, em Vermont, Massachusetts, New York, e as pessoas gostavam de ouvi-lo pregar. Inclusive, a sua igreja, eu tenho uma foto aqui, era uma igreja que gostava muito das suas mensagens e dos seus sermões. Agora eu peço o seguinte a você, dá uma olhadinha bem de perto nessa foto. Você vê que ele está ali no púlpito pregando, acompanhado de duas pessoas, e na parte mais baixa existem ali os membros da sua congregação. Olhando a tentativa bem de perto, você vê com atenção que a congregação dele é feita majoritariamente por brancos. Um pastor negro que liderava uma igreja basicamente de pessoas brancas, que tinham um profundo apreço, respeito e gostava do pastor e das suas mensagens. Além de ser o primeiro negro a conseguir título na universidade, foi o primeiro negro a ter o seu sermão publicado em uma revista de influência aqui nos Estados Unidos. Saindo um pouquinho dos personagens, entrando um pouco agora para a Revolução Norte-Americana, quero falar para você de alguns outros personagens que fizeram história, mas que quem sabe nós não os conhecemos, não sabemos muito bem quem eles são. Abril de 1775, o primeiro indivíduo que eu quero colocar para você é o Wentworth Cheswell. Esse daqui, queridos, foi o primeiro negro norte-americano que conseguiu ser eleito para um cargo público. Não apenas ele foi eleito para um cargo público, mas ele foi reeleito sequencialmente por 49 anos. Ocupou 8 diferentes posições, pelo menos. Entre elas, ele foi vereador, conselheiro escolar, auditor, moderador da cidade e juiz de paz. Foi um homem muito influente, muito conhecido em New Hampshire, seu estado. E existe um outro episódio interessante na vida dele, você vê que ele está num cavalo. Certa vez, tropas britânicas vieram invadir os Estados Unidos, e ele, à meia-noite, sabendo dessa possível invasão, pegou o seu cavalo e foi anunciando de porta em porta na cidade onde ele estava, da possível invasão. E por falar em invasão em britânicos, um outro indivíduo, Paulo Revere, e essa situação aconteceu 18 de abril de 1775. Ele também foi um homem que pegou o seu cavalo em certa noite e saiu cavalgando, anunciando que os britânicos estavam vindo, só que agora em Massachusetts.
1.400 soldados britânicos armaram uma invasão e gostariam de capturar dois indivíduos, dois pais fundadores, John Hancock e Sam Adams. E a carta diz que os britânicos queriam o corpo desses indivíduos, queriam eles mortos. Então Paulo Revere decidiu buscar esses dois indivíduos para salvaguardá-los. Mas pergunto para você, aonde encontrar dois indivíduos meia-noite, 1h? Onde será que eles estariam? Aonde você acha que esses dois indivíduos estavam? Estavam na casa do pastor. Por favor, eu não estou dizendo que é meia-noite, 1h, você está na casa do teu pastor. Bom, se for do pastor Werner, do pastor César, do pastor Paulose, tranquilo. Mas eles estavam lá, na casa do pastor, que era o reverendo Jonas Clark. Eles foram encontrados, e quando Paulo Revere chegou, falou assim, pastor, reverendo, o pessoal está aí, dos 1.400, 700 estão vindo para nos atacar. E o reverendo Jonas falou assim, fica tranquilo, porque eu preparei a minha congregação exatamente para essa hora. E ele reuniu 70 membros da sua igreja, 70 homens, negros, brancos, todos juntos, membros da mesma igreja, e decidiram lutar, compor com o exército norte-americano a fim de impedir que esses 700 homens tivessem sucesso na sua missão. E queridos, eles foram para o campo de batalha, que aconteceu em Lexington Green no dia 19 de abril de 1775. E contra todas as probabilidades, eles venceram. Infelizmente, 18 morreram, mas eles conseguiram ganhar essa batalha. O detalhe é que após essa batalha, eles homenagearam alguns homens, construíram alguns monumentos. Construíram monumentos, por exemplo, para homens brancos, mas também construíram monumentos para homens negros, como por exemplo, Prince Estabrook, um negro que dedicou parte da sua vida a lutar pelo seu exército como membro de igreja e conseguiram vitória naquele momento. Uma igreja onde tinha brancos, negros e todos trabalhavam da mesma forma e trabalhavam juntos. Um pouquinho mais à frente, julho de 1777. Julho de 1777 é marcado porque o general Charles Lee, o segundo em comando do exército dos Estados Unidos, ele foi capturado. Isso foi um baita problema para o exército norte-americano, porque o exército dos Estados Unidos, em grande parte, era constituído, acredite se quiser, por professores, fazendeiros e lojistas. Gente que não tinha muito tino para coisa militar. Não era o treinamento, a habilidade, eles não tinham skills para isso, mas era o que tinha. Então os Estados Unidos começou uma empreitada para tentar recuperar o general Charles Lee. Só que o problema é que ele estava muito bem guardado. Ele estava em Rhode Island e ele estava dentro de um forte, bem no centro do forte. Só que antes de chegar na ilha, tinha ali navios da Grã-Bretanha, da Inglaterra, que impediam as pessoas de se aproximar. Dessa forma, eles pensaram o seguinte, a nossa única chance seria se nós capturássemos o general Richard Prescott e fazermos uma troca. Mas entenderam que seria impossível capturar o general Richard Prescott para trocar pelo general Charles Lee. Foi quando então, este homem aqui, general William Barton, teve a seguinte ideia. Eu tenho um plano, acho que vai funcionar. Só que é um plano suicida. Quem for, vai morrer, não vai voltar, mas vai funcionar. E ele decidiu, a partir da ideia que seria um plano suicida, não exigir que os soldados fossem. Ele decidiu tornar como voluntário a participação dos soldados. E exatamente, queridos, 20 homens brancos e 20 homens negros decidiu se voluntariarem. E falou, quer saber? Nós vamos. Juntou então 20 homens brancos, 20 homens negros, entraram em barcos e foram na direção da Rhode Island, a fim de conquistar o homem que pertencia a eles. E dentro dessas embarcações, desses pequenos barcos, quem liderou o primeiro barco estando à frente foi este homem negro, chamado Jack Sisson. Ele foi o líder dessa expedição. E ele teve a brilhante ideia de pegar panos e enrolar esses panos nas pontas dos remos, a fim de não fazer barulho, do qual os barcos da Grã-Bretanha pudessem encontrá-los ali. E eles conseguiram passar pelo meio dos barcos, chegaram à ilha, sem dar nenhum tiro, usando apenas soco
eles conseguiram derrubar a maior parte dos soldados ali, até que conseguiram chegar aonde estava o general Charles Lee. Quando eles chegam no lugar, tinha uma porta de carvalho muito grande, muito espessa, com várias dobradiças de ferro. E como entrar lá dentro agora, sem fazer assim todo um alvoroço e despertar os guardas ingleses que estavam ali? Então, o Jack Sisson, ele teve a seguinte ideia: forte, grande, robusto. Ele decidiu tomar espaço e distância da porta, meio que se encurvou, colocou os ombros, a cabeça para baixo, saiu correndo e deu com as costas e com o ombro na porta. Queridos, ele não apenas derrubou a porta, mas arrancou até as dobradiças. E a hora que o general Charles Lee estava ali dentro, acordou com aquela cara de espanto, não tendo muito tempo, Jack Sisson inclusive deu um soco no general para desmaiá-lo, para que ele pudesse não fazer nenhum tipo de movimento, pudesse complicar a coisa. Colocou ele no ombro, saiu correndo, entrou no barco, começou a remar e conseguiu, graças a toda essa engenhosidade, a recapturar o general Charles Lee. O que pouca gente sabe é que a atitude desse indivíduo foi uma atitude que fez com que pouca gente perdesse a sua vida e o Estado, ou melhor, o exército norte-americano, tivesse vantagem ou vitória em cima do exército da Grã-Bretanha. Quero falar de um outro indivíduo aqui, agora um pouquinho mais para frente, julho de 1781, dois indivíduos na verdade, Marquis de Lafayette, um jovem de 19 anos francês, e seu amigo James Armistead. Veja só, o Marquis de Lafayette era um grande abolicionista, ele lutava ferozmente contra a escravatura. E um dia conversando com James, ele falou assim: James, o Washington tem uma certa dificuldade, eles carecem, têm falta de informação de inteligência, os britânicos estão sempre nos surpreendendo, falta para a gente informação privilegiada. E o James falou assim: quer saber? Eu vou ajudar. E um dia ele pegou uma roupa assim bem surrada, deu uma sujada na roupa, se sujou a si mesmo, e foi na direção do exército britânico. E chegou lá e se entregou, e falou assim: quer saber? Eu detesto os Estados Unidos, detesto o meu povo, não gosto dessa gente, e eu venho aqui me entregar, e desse momento em diante eu passo aqui a servir vocês agora. E os soldados britânicos aceitaram. E ele começou a servir os soldados britânicos, com água, limpando o calçado, lavando roupa, preparando comida. Acontece que o alto oficial, esse indivíduo aqui, Benedict Arnold, e tem um detalhe interessante, ele era general do Estado dos Estados Unidos e se vendeu, é considerado um traidor porque ele passou de lado, passou a servir os britânicos. Ele olhando James servindo os soldados, ele decidiu então que esse rapaz deveria servi-los e não aos soldados. E trouxe James para perto de si. E agora James, que precisava de informações especiais, estava bem pertinho da alta cúpula. E agora ele começava a ouvir dos planos, informar os Estados Unidos, e o exército britânico começou a perceber que eles não tinham tanto mais êxito e sucesso nas suas operações especiais ou de surpresa. Só que, um dia, Benedict Arnold, por alguma razão, sai do seu posto. E o Lord Cornwallis, que é o homem maior, o topo da hierarquia, chama em particular James e pede para que James agora consiga ou possa servi-lo. O detalhe, querido, é que James agora, ele está direto, cara a cara com o homem mais importante e chave do exército britânico. Ele tem todas as informações. E agora o exército britânico começa a perder posição e vantagem por conta dessas informações. Mas um dia, Lord Cornwallis chama James e fala assim: James, queria compartilhar com você aqui. É um assunto sério e ele te diz respeito. Eu suspeito que tem um espião aqui dentro. Tem um infiltrado aqui. E ele deve estar bem pertinho da gente, porque tudo que a gente conversa chega lá. E o James falou assim: bom, a casa caiu, me descobriram, e agora fim. E aí o general fala assim para ele: e eu preciso que você me faça o seguinte favor. Eu sei que você não gosta do seu povo. Eu sei que você não gosta dos Estados Unidos. Mas, por favor, se faça de espião para nós lá.
seja lá o nosso infiltrado, o nosso espião. E segundo a história, esse é o primeiro agente duplo dos Estados Unidos. E agora ele começa a abastecer com informações-chave Washington e começa a dar misinformation, informações falsas e erradas para a Grã-Bretanha. E eles, graças a Deus por um lado, perda para eles de outro, os Estados Unidos tomam vantagem e consegue ser vencedor na guerra. E esse indivíduo, ele é muito conhecido, James, porque ele poupou uma guerra que poderia levar meses e anos. Ele permitiu que a sua atitude evitasse que milhares e milhares de pessoas pudessem vir à morte. Um herói praticamente desconhecido de todos nós. Julho de 1793. Eu tenho aqui esse artigo, queridos. Ele não vai dar para a gente ler assim tão de pertinho, mas eu vou ler para você o que está escrito aqui. Ó. Tudo que eu ler aqui agora é exatamente o que está escrito aí, tá bom? Está traduzido? Diz assim o artigo. No dia 13 de agosto de 1793, disse que no município de Easton, na Pensilvânia, um homem negro, livre, chamado Thomas Hércules, foi no 6º dia de julho, último escolhido como escrivão da cidade daquele município, pela decidida maioria dos votos. Isso mencionamos como prova da crescente liberalidade da época presente, quando a virtude e o mérito por si só, e não apenas a cor, a futilidade, posição e esplendor, começam a recomendar o homem para cargos de confiança e responsabilidade. Elegemos esse cara porque ele é o melhor. É uma cidade de brancos elegendo um homem negro. Não nos importamos com a cor dele. Se ele pode fazer o trabalho, é tudo o que nos importa. Veja que legal, uma cidade branca elegendo um homem negro e dando assim de costas para a questão da cor, para a questão racial. E agora eu pergunto para você, quando nós voltamos em retrospecto e pensamos na fundação e na independência dos Estados Unidos, a nossa primeira tendência é olharmos para a história como um todo e acreditar que ela foi feita apenas por americanos, brancos, privilegiados, racistas, escravocatas. Não, de forma nenhuma. A história diz que muita gente de muitos lugares do mundo colaboraram. Na história nós temos homens, temos mulheres, temos brancos, mas temos negros também. Temos judeus, cristãos, hispanos, generais de todas as partes do mundo que vieram aqui, foram introduzidos, foram incluídos e lutaram pela liberdade que nós temos nesse país. Queridos, vejam só, falando sobre os pais fundadores dos Estados Unidos, 3/4 dos pais fundadores, eles eram anti-escravagistas, libertaram escravos, trabalhavam em sociedades abolicionistas e iniciaram movimentos abolicionistas. Ou seja, 3/4 dos nossos pais fundadores não tinha nada que ver com as questões de raça, eram anti-escravos, não faziam comércio disso e lutavam ativamente contra. Apenas 1/4 tinha uma visão de vida, de mundo, de sociedade deturpada. Mas infelizmente hoje, quando a história é contada, a gente mais se pauta por aquilo que não deu certo, por aquilo que foi errado, pelo todo, ou seja, nós julgamos o todo por uma parte. E aqui você vê comigo que 3/4, ou seja, a maioria dessa gente apoiavam aquilo que era correto. Veja só, as colônias do norte tornaram-se a primeira região do mundo a proibir a escravidão em 1804. Os Estados Unidos foi a primeira nação do mundo a aprovar a proibição de comércio escravo em 1807. A escravatura aqui ela só continuou por um pouco mais de tempo, porque alguns estados do sul, à reveria da lei, continuaram e foram atrás e permaneceram sob o regime de escravatura. Os Estados Unidos mantiveram um esquadrão de navios da marinha na costa da África para impedir que navios escravos viessem de lá para cá. Se você for à história, você vai perceber que tanto os Estados Unidos quanto a Inglaterra colocaram navios para impedir que outros navios saíssem de lá com escravos. Infelizmente, a costa africana era muito grande e, infelizmente, alguns sempre acabavam passando. Eu tenho uma foto aqui de 1903. Você percebe lá ao fundo, marinheiros norte-americanos que encontraram uma embarcação com escravos, libertaram essa gente, deixaram e permitiram que elas voltassem para sua terra. Os Estados Unidos foram a 4ª nação do mundo a proibir a escravidão em 1865. Dá uma olhada
mapa aqui. Esse mapa ele foi feito por dois países, duas sociedades, tanto da Inglaterra quanto da Austrália. E esse mapa ele mostra quais são os países que estão na ponta, na dianteira da luta contra a escravidão e contra o preconceito. Depois da Holanda, os Estados Unidos é o segundo país no mundo que mais luta ativamente contra o racismo e contra a escravatura. Agora, olha que interessante. Eu disse para você que a ONU ela é composta de 193 nações. Dessas 193 nações, 94 nações ainda não aprovaram proibição à escravatura até hoje. Das 193, 94 ainda não tiveram uma resolução de dizer que escravidão, a escravatura é algo que deve ser proibido. Queridos, hoje atualmente existem cerca de 40 milhões de escravos no mundo. Um fato, isso é um fato, não é uma opinião. Existem mais indivíduos em regime de escravidão hoje do que no pico do comércio transatlântico de escravos. Pesquisando para preparar essa mensagem, me deparei com um indivíduo, um norte-americano, que ele lidera uma agência que cuida ao redor do mundo de libertar escravos. E assistindo um vídeo dele, ele dizia que só o ISIS, o Estado Islâmico, no seu auge, fez mais de 100 mil escravos. A África atualmente, desses 40 milhões, ela detém 9,2 milhões de escravos. E nós louvamos a Deus porque essa terra, bem lá no passado, já se posicionou e continua ativamente lutando e trabalhando para que isso possa acabar. Agora veja, esse indivíduo ele faz uma frase, uma afirmação muito interessante que tem que ver com o que nós estamos falando aqui nesta manhã. Ele diz assim, quando a história é ensinada de forma precisa, aprendemos o bom, assim como o ruim e o feio. O que ele está querendo dizer nessa informação aqui? Infelizmente, nós vivemos em tempos sombrios e estranhos. Hoje em dia, é a pipa que empina o menino. A gente tem que provar que a grama é verde. E hoje, infelizmente, seja nos livros didáticos, na escola, na mídia, na internet, é muitas vezes pautada a história por aquilo que deu errado. É como se a gente fosse estudar arquitetura ou engenharia civil e você passasse 4 ou 5 anos estudando os prédios que caíram e as pontes que desabaram. Quando a gente vai para a escola, querido, a gente tem que aprender primariamente por aquilo que deu certo, por aquilo que funcionou. Mas hoje, no momento de profunda desconstrução, as pessoas têm se pautado por aquilo que deu errado e não funcionou. Embora seja verdade, aqui não existe nenhum tipo de negacionismo, isso não retrata o todo da história. E eu pergunto para você, olha para a sua vida, para a sua família, para a sua igreja. Todos nós, inevitavelmente, temos momentos de fracasso, tomamos decisões erradas, cometemos algum tipo de pecado, que acaba de alguma forma manchando a nossa vida, a nossa reputação, a nossa história. Coisas que talvez ficaram no passado, foram superadas, mas que é verdade e continuam ali. O problema é quando nós pegamos esses pequenos fragmentos e colocamos esses fragmentos como todo, como a realidade, como a verdade. E é isso que tem acontecido muito nos nossos dias. E eu louvo o nome de Deus porque a Bíblia, ela vai exatamente na direção contrária. Por exemplo, quando a gente estuda a história de Davi, roubaram ali um i no final. Deve ter fugido e saíram para algum canto. Mas Davi, você pega Davi. O que a Bíblia fala de Davi? Ganhou a batalha contra Golias, matou urso, matou leão, é o homem segundo o coração de Deus. Tudo fato registrado na Bíblia, sim ou não? Mas o que a Bíblia também diz de Davi? Adulterou com Batseba, matou Urias, um péssimo pai. Você pega, por exemplo, o seu filho Adonias. Davi nunca disse não para Adonias. Você pega o seu filho Amon, estrupou a filha. Você pega Absalão, liderou uma revolta contra ele mesmo. Ou seja, mostrando que um Davi teve falhas, pecados, erros e gravíssimos. Mas a Bíblia tem essa beleza de mostrar as ações vitoriosas de sucesso dos seus protagonistas, sem omitir e esconder os seus fracassos, quedas e pecados. E é esse o propósito da história, mostrar as coisas bonitas, verdadeiras que deram certo, e ao mesmo tempo mostrar aquilo que é mal, feio e deu errado. E é dessa forma que nós conseguimos formar diante de nós um cenário real e preciso daquilo que nós entendemos e chamamos por realidade. Agora, queridos, por que hoje as coisas são tão distorcidas?
E aqui eu tenho algumas notícias para te dar. Por exemplo, 3 em cada 5 americanos acreditam que não há verdade moral absoluta. São pessoas que acreditam que coisas opostas, por exemplo, podem ser ambas verdadeiras. São pessoas que acreditam que elas podem escolher e criar para si um corpo de verdades, ainda que não tenha sustentação nem na literatura e nem na fé. Um outro dado, por exemplo, cada 4 em 5 millennials acreditam que não existe uma verdade moral absoluta. Só para colocar em contexto, millennials é o que nós chamamos de geração Y, aqueles que nasceram ali a partir de 1981 e foram até 1996, acompanharam o surgimento e ascensão da internet. Essa gente aqui, os millennials, eles são muito voltados à qualidade de vida, muito voltados à responsabilidade social, muito voltados à responsabilidade ambiental, e eles são muito questionadores daquilo que é o padrão, daquilo que é a regra, daquilo que é a tradição. O mundo deles é um mundo mais voltado à desconstrução. Um ponto bom dos millennials é que eles têm muita paixão no coração. E se eles tomam alguma informação como correta, eles vão lutar e batalhar por aquilo. O problema é que para esses millennials, a verdade não tem chegado. O problema é que a verdade para eles é uma verdade parcial limitada, quando não muitas vezes chega para eles aquilo que é mentira. E estão batalhando e militando por causa e por situações que não retratam a verdade dos fatos. Agora olha que triste. 1 em cada 2 cristãos acredita que não há verdade moral absoluta. 50% dos cristãos está dizendo, olha, não existe essa coisa de verdade absoluta, de moralidade. A gente pode piquerar porque a gente quer, não tem problema nenhum. E queridos, dessa forma, o grande problema hoje é a escassez de verdade. Alguns contextos locais, nacionais e globais que nós lidamos, algumas tensões que existem, algumas guerras que se travam, é justamente pela escassez daquilo que é verdade. E infelizmente nós chegamos num ponto que nós não podemos mais assumir que a escola fala a verdade, que o professor fala a verdade, que a verdade está nos livros didáticos, que a mídia fala a verdade. Nós estamos num momento onde se conhecer a verdade depende de uma proatividade do indivíduo. Escuta o que eu vou lhe dizer agora. A verdade, ela não está lá fora para ser colhida. Ela está lá fora para ser escavada, porque a verdade foi enterrada. E aqueles que se desafiam e vão em busca da verdade, ao encontrar a verdade, eles devem ter 2 compromissos com a verdade. Primeiro, de amar a verdade. Ter todo o coração voltado ao amor e à paixão pela verdade. E segundo compromisso, buscarmos a verdade. Como eu disse a você, a verdade não está mais lá fora para ser colhida. A verdade está lá fora para ser escavada porque ela foi enterrada. Há escassez de verdade. E nesta manhã, queridos, diante do que eu apresentei para você, eu gostaria de convidar você a ter um compromisso com a verdade. Tanto um compromisso naquilo que você fala, nas verdades que você vive. E quero desafiá-los a você amar e buscar a verdade. Escuta o que eu vou dizer. E agora estou falando na esfera agora cristã. Isso é tão fundamental, tão importante, inclusive para a vida cristã, que veja, essa semana eu procurando por estatística vi que 77%, se eu não estou errado na matemática, de cada 4, 3, ou seja, 1/4, ou melhor, 3/4, 3/4, 77% dos cristãos, eles têm medo de compartilhar aquilo que eles acreditam pelo fato de serem atacados. Então isso significa que quando a gente está lá na universidade, na escola, no trabalho, num grupo de amigos, em família, 77%, a maioria de nós nos sentimos com medo de nos posicionarmos, de falarmos daquilo que a gente acredita, daquilo que é verdade, por medo de sermos atacados. E posso dizer, vamos ser atacados? Sim.
Sempre foi assim. Aliás, muitas vezes na história, só não houve mais perseguição intensa porque não havia um cristianismo vivido de forma intensa. Porque sempre que um povo decidiu viver o padrão de Deus para a sua vida, na completude, na profundidade, a perseguição se levantou. Eu gostaria de ler um texto, eu disse para você lá no começo que eu terminaria com um texto da Bíblia, essa seria uma palestra, uma visão mais histórica, mas abra a sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, nós vamos ler o verso 8. Livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 21, verso 8. Apenas um verso. Diz assim o verso, a palavra de Deus. Apocalipse 21, 8. Quanto aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Você reparou alguma coisa aqui na minha leitura? Não sei se você notou, mas a primeira palavra eu pulei, eu não li. No mesmo lugar que fala que os mentirosos, os incrédulos, os assassinos, os feiticeiros, no mesmo lugar que fala que essa gente não vai entrar no reino dos céus, qual que é o primeiro grupo que vai ficar fora do reino dos céus? Os covardes. Queridos, eu vou manter a palavra covarde, porque ser tímido é uma coisa, ser covarde é outra, são coisas diferentes, separadas. Muitos tímidos são corajosos, muitos tímidos no momento chave eles se posicionam e fazem a coisa acontecer da forma certa. O texto está dizendo daqueles que são covardes, daqueles que têm a crença correta, daqueles que sabem o que é verdade, mas decidem não se lançar de forma clara e aberta a expressar daquilo que acreditam, daquilo que conhecem. Queridos irmãos, a Bíblia nos chama para sermos corajosos. Corajosos no sentido de buscarmos proativamente a verdade, de amarmos verdadeiramente a verdade e no sentido de compartilharmos a verdade. E se você é um cristão adventista do sétimo dia, existe na sua vida a presença e a marca de uma verdade que não existe em nenhum outro lugar. Ah, pastor, mas o Espírito Santo vai falar por você, através de você. Os anjos quiseram e pediram, mas Deus falou não, porque eu tenho o meu povo e através do meu povo que toda a verdade vai chegar a todo canto da terra. Eu quero nesta manhã convidar você a ser um agente proativo, corajoso, buscar a verdade, amar a verdade, proclamar a verdade e defender a verdade. Que Deus nos abençoe. Feliz dia 4 de julho para o nosso país. Oh, say, can you see by the dawn's
at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, o'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proofs through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free, in the home of the brave. Queridos, a nossa igreja, ela acredita e depende de Deus, mas nós acreditamos que Deus tem os seus filhos aqui na terra a fim de proteger os seus outros filhos. E é parte dos nossos deveres cristãos e cívicos encorajar as nossas crianças, os nossos filhos, a apreciarem, respeitarem e orarem, intercederem por aqueles que dedicam a sua vida a fim de proteger a nossa sociedade, a nossa comunidade. Nesta semana eu tive a oportunidade de estar com a Captain Christina. Thank you for coming. E nós conversamos com eles, e eles fazem parte aqui da comunidade, ou melhor, do agrupamento de Fire Marshal, que cuida aqui da nossa igreja, da nossa área, e nós decidimos convidá-los para que nesta manhã eles fossem agraciados com uma singela homenagem da nossa comunidade. Mas vocês notam que aqui na nossa frente também existe uma filha da nossa igreja, a Olivia. A Olivia, ela recentemente terminou o seu high school, algumas semanas atrás, e no seu programa de estudos ela se preparou para também trabalhar ativamente. Ela já está contratada, já está servindo, e agora quando você lá no Montgomery County vê uma ambulância daquela correndo, procurando atender, resgatar alguém, pode ser que uma das pessoas lá dentro seja Olivia. E a Olivia, ela foi questionada esses dias: escuta, Olivia, você não tem medo? Não é uma situação de risco, de perigo? Ela falou assim: não, eu não tenho medo, porque Deus me colocou ali para eu poder ajudar, salvar e socorrer as pessoas. E nesta manhã, Olivia, a nossa comunidade também reconhece o teu trabalho, o teu início de carreira. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. E nós queremos convidar aqui um dos nossos desbravadores, o Ed, e ele tem uma mensagem especial de apreço para o time que aqui na frente está. Dear Captain Christina Castro and her fellow firefighters, we would like to express our deepest gratitude for everything you do and the sacrifices you make to protect all of us. We are eternally grateful for your commitment to serve and safeguard our community. We deeply appreciate the work you do in our community. Thank you for assisting those who cannot help themselves and for being ready to assist in any dangerous situation that you are presented, and for being heroes to those in need. Your dedication and service are highly valued and we are incredibly thankful for your contributions. Today, the Capital Brazilian community, united in love and faith under our God, honors you and your fellow firefighters who risk your lives every day for our well-being, including those who have fallen in the line of duty. Thank you for your loyal service throughout the years. We look forward to the opportunity of welcoming you back to our church in the near future. Until then, may the words of Numbers 6:24-26 be a source of inspiration for you. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace. With sincere appreciation, the Capital Brazilian community. Queridos, agora as nossas crianças, os aventureiros, estarão entregando um singelo presente, materializando um sentimento de apreço e de carinho por todos eles.
Please. Oh, beautiful for spacious skies, for embers, waves of grain, for purple mountain majesty above the fruited plain. America, America, God shed His grace on thee, and crown thy good with brotherhood from sea to shining sea. Oh, beautiful for heroes proved in liberating strife, who more than self, than country loved, and mercy more than life. America, America, God shed His grace on thee, and crown thy good with brotherhood from sea to shining sea. Oh, beautiful for patriotry that sees beyond the years. Thine alabaster seed is clean and yielded human tears. America, America, God shed His grace on thee, and crown thy good with brotherhood from sea to shining sea. Queridos, nós vamos orar para nos despedir. Eu pedirei gentilmente a você que permitam que as bandeiras e o time aqui à frente possa ir primeiro.
E lembrando que eles vieram com alguns caminhões e as crianças, nós adultos, teremos oportunidade ali de tirarmos fotos, subir no caminhão, aproveitarmos um pouco de tempo com eles. Curve a sua fronte, feche seus olhos, oremos ao Senhor. Querido Deus, nós queremos, acima de tudo, prestar a nossa homenagem, a nossa adoração e a nossa gratidão ao Senhor, porque o Senhor, como Deus, é quem tem abençoado este país sobremaneira. Abençoe, querido Pai, por favor, todos aqueles que dedicam a sua vida para proteger, guardar e prosperar esse país. Mas, por favor, que o nosso coração verdadeiramente possa estar em amor pela pátria que o Senhor está preparando para nós e que durará por toda a eternidade. Amém. Em nome e no amor de Jesus, oramos agradecidos e confiantes. Amém. E amém. A todos um feliz sábado, que Deus abençoe.